Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Êxodo, o capítulo é o 15, o versículo é o 26, que diz assim: se nós ouvirmos a voz do Senhor e fazer tudo o que é reto, guardando os seus mandamentos, nenhuma enfermidade ele porá sobre nós das que pôs no Egito. Ele falando para o povo dele: jamais eu colocarei as enfermidades as quais eu pus no Egito, se andar retamente na minha palavra, cumprindo os meus mandamentos, os meus feitos, né? Em Êxodo 23, 25 diz que se servirmos a Deus, Ele nos abençoará o nosso pão e a nossa água e tirará do meio de nós as enfermidades. São tudo promessa de Deus. Foi para o povo de Deus de Israel? Foi. Mas é para o povo de Deus hoje, recriados em Cristo Jesus. Porque aquele povo era chamado povo de Deus. E nós hoje somos chamados filhos de Deus. Como ele disse: um povo, eu colocarei ciúme entre um povo, porque um povo que não me conhecia se chamarão filho de Deus. Esses são o povo que não conhecia Deus e que Deus não os conhecia na época, aliás, não tinha nos separado. Ele disse que ia ter um povo que não ia ser chamado servo de Deus, mas ia ser chamado filho do Deus vivo. Então somos nós, os que cremos em Cristo Jesus, os que cremos, batizamos, né? Ele diz: já somos salvos. E a partir desse momento nós temos que andar como Ele andou, porque Ele apagou as nossas transgressões. Pelo seu sangue foi ali passado, aspergido o sangue do Cristo, do verdadeiro Filho de Deus, passado ali, feito uma nova e eterna aliança, passado nos nossos pecados. Ainda que os nossos pecados estivessem como escarlate, como diz na palavra em Isaías. Então, ele disse: se nossos pecados tivessem como escarlate, né, ele vinha e ia nos perdoar, ia nos limpar, e ele nos limpou. Ele profetizou no tempo de Isaías, ele mandou falar no tempo de Isaías. Mas aí ele disse: se o povo, né, que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, converter dos maus caminhos, né, se converter verdadeiramente, pedir perdão, ele diz que ouve dos céus e perdoa os pecados e sara a terra. Ele disse: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19, né? Mas se não quiseres, morrereis à espada, diz o versículo 20 de Isaías 1:19. Então está dizendo, Deus colocou a sua lei. Muitos andam dizendo que a Bíblia fala sobre isso, que muitos andam dizendo que Deus não castiga e nem perdoa, nem castiga e nem perdoa. Ele está acima do mundo. Não, Deus não está em cima do mundo. Ai daquele que diz que Deus não castiga e não perdoa, né? Não é ele que faz mais. É a lei de Deus, sim, claro que a lei de Deus ela continua, né, exercendo. É a lei da causa e efeito, a lei do plantou e colheu. Aqui na terra, sim, é verdade. O que plantamos temos que colher, mas a salvação já é por Cristo Jesus. Mas aquele que é salvo, cuidei de andar como Jesus andou, né? Como diz em Hebreus 12, alguma coisa assim, que diz: cuideis em não decair da graça, cuideis em não sair da graça de Deus, né? Porque a graça é para todos nós, mas nós temos que andar na graça, e a graça é em arrependimento, em novas obras. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que se faz novo todas as coisas. Jesus já se fez novo todas as coisas para nós. Nós só temos que andar no caminho qual que nós nem conhecíamos o caminho, mas em Jesus nós conhecemos. Amém? E diz o Salmos 41:3,
que o que ajuda aos pobres, Deus livra do dia mau e conserva na sua vida, a sua vida, e será abençoado, e não fica na mão dos inimigos, e ele sustenta no leito da enfermidade e renova tua cama. Na doença ele te renova. Quer dizer, ele diz que até na doença, até quando você estiver num leito de enfermidade, ele vai te renovar. É a promessa de Deus. Ainda que nós estivemos enfermos, estivermos na cama, no leito, ele vai nos renovar, ele vai nos sustentar, porque ele vê aqueles que dá aos pobres, tá? No versículo diz, né? Aquele que ajuda aos pobres, Deus vai livrar do dia mau. E ainda que ele não livrou da cama, mas ele vai te sustentar e vai te dar renovo e vai te abençoar. Em Jeremias 17 diz que ele sararei e salvarei, pois tu és o meu louvor. Então, nós que recebemos Cristo, nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, aceitamos não, pedimos, clamamos a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Nós não temos que aceitá-lo, nós temos que crer verdadeiramente. Aí ele diz que nós somos o seu louvor. Sararei e salvarei, pois tu és o meu louvor. Então vamos ser louvor de Deus. Todos que se achegar a nós têm que dizer verdadeiramente: esse ou essa louva a Deus. Não só com os lábios, não só com a boca, né, cantando, louvando, não, mas com o coração e com os seus feitos, com as suas obras. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.